Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos aí ao canal Terra Rubro-Negra. E hoje, pessoal, a gente vai trazer um react do programa Na Área com o Mauro César Pereira, comentando aí sobre essa especulação entre Flamengo e Corinthians em relação ao Gabigol, falando também da entrevista que o Rodolfo Landim deu para o Mauro César a respeito da SAF e do estádio do Flamengo. Vamos ter também a repercussão das falas do Felipe Luiz no programa do Charla Podcast sobre o ambiente interno do Flamengo e os treinadores que passaram de 2019 até 2023. Link na descrição para o canal da S1 Live no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo. Agora, muito mais questões outras, né, além do campo, evidentemente, né? Aquelas especulações como de hábito, né? E insuportáveis, por sinal, muitas delas. Né? O que tem de gente mentindo por aí é uma festa, né? O cara fala, fulano tá voltando, o outro já foi, fulano desembarca outro. Nada, tem nada daquilo. Ô, Mauro, desculpa, mas eu não podia deixar passar. E a troca pro Gabigol e Fausto Vera, Mauro? Fausto Vera e o Roberto, né? Isso aí veio do Corinthians. A informação que eu obtive hoje cedo que não chegou nada ao Flamengo, nenhum tipo de proposta ou de sondagem, o que for, né? Nada. Mas acho que é muito mais uma tentativa de um novo presidente criar um factoide e tentar movimentar a torcida do Corinthians. Pô, será que vem o Gabigol e tal? Aí, nessa carência de informações reais, as pessoas começam a tratar isso como algo muito relevante, né? Isso vai ser relevante se, de fato, quando eles procurar o Flamengo e falar, olha, eu quero trocar. Aí temos um fato concreto, uma notícia, né? Eu quero trocar, eu quero o Gabigol dos dois jogadores. O que você acha? As pessoas podem achar a troca boa, ruim, é outra história, mas aí você tem algo concreto. Por enquanto, não. O Corinthians está querendo fazer essa proposta, isso só interessa, de repente, se você ganhar tempo. Fala-se menos aí de questões importantes do Corinthians e mais desse assunto. Né? Enfim, aliás, eu acho que é uma demonstração também de muito desconhecimento de futebol do novo presidente do Corinthians, né? Porque pensar no Gabigol, depois desse ano ridículo que ele teve em 2023, eu vou te contar, hein? O corintiano tem que ficar preocupado, porque se o paralelo é esse, se o padrão é esse, a referência dele é essa, meu Deus, ele quer trocar dois jogadores pelo Gabigol atual, porque eu não sei se o Gabi volta a ser Gabigol, eu não sei se vocês têm essa segurança de afirmar que voltará, eu não tenho a menor ideia, sinceramente. Até porque é uma questão completamente diferente, né? A gente, quando eu te falava, será que o Bruno Henrique vai voltar a ser o Bruno Henrique? Era uma questão física, né? Não era questão ali de foco, né? Então eu acho que o Gabriel depende muito dele, né? Do Felipe Luiz lá no Charla Podcast, né, em que ele falou muita coisa, e eu acho que deu para pescar bastante coisa em relação ao ambiente no Flamengo, né? E da parte positiva, eu posso falar da parte do que ele falou do Jorge Jesus, né? Acho que marca muita diferença de moral, de autoridade, de conhecimento e de foco, de seriedade do Jorge Jesus em relação aos demais, mas é óbvio que os que vieram depois, né? Segundo o Felipe Luiz, o Domenech já chegou condenado ao Flamengo, né? Tudo era comparado ao Jorge Jesus, então, quer dizer, eles prejudicaram o trabalho do cara. Acho que ele, inclusive, cita o Guardiola, né? Falando, mesmo que fosse o Guardiola... Mesmo que fosse o Guardiola, então, assim, no fundo, eles atrapalharam o trabalho do cara. E eles não estão lá para isso, para atrapalhar. E os outros, né? Em que eles praticamente falam, olha, os treinadores brasileiros chegam aqui, conhecem o futebol daqui, conhecem o Flamengo, chegam aqui, primeiro eles chegam para conquistam a nossa confiança com o jeitão de agregador e tal, conquistam o vestiário, para depois convencer os jogadores da ideia, para depois implementar a ideia. E a coisa funciona assim, se o cara não consegue conquistar, ele nem chega na segunda etapa, que é convencer, que dirá para implementar, né? Então, assim, olha a complexidade que é para um treinador trabalhar no Flamengo. E não era para ser assim. O treinador chega e faz o seu trabalho. Os jogadores chegam e fazem o seu trabalho. É um trabalho profissional. Não tem ninguém fazendo favor ali. Os jogadores não tem que aceitar tudo, gostar de tudo. Primeiro tem que cativar. Tem que cativar os jogadores. Cara, esse tempo já passou. Antigamente era assim, porque era outro tempo, tinha questão de salário atrasado, era uma coisa mais amadora. O Flamengo, do jeito que é hoje, o faturamento que tem, o que paga de folha de pagamento, é para ser uma coisa muito mais profissional. O jogador tem que, independentemente de que se o treinador agrada ou não, o jogador tem que chegar em campo em nome do clube. Porque o Felipe Luiz fala, né? Não, o escudo, tem que proteger o escudo do Flamengo, o escudo do Flamengo está acima de tudo. Mas esse escudo, na prática, ele só está acima de tudo se o treinador agrada. Se o treinador não agrada, aí o Flamengo fica em segundo plano.
Por quê? Porque aí não se coloca todo o profissionalismo em campo, não se deixa 100% em campo. E tem gente que acha isso normal. Ah, se o ambiente não tá bom, se alguém aqui já só trabalhou com chefe maneiro a vida toda? Eu tive poucos chefes assim, por quem eu faria, até se fosse dependendo do que fosse, até por uma questão se não fosse só profissional, se não fosse só pelo salário, poderia fazer numa ou outra situação para ajudar o cara, porque o cara era gente boa. Poucas vezes. Mas no futebol as pessoas acham que é assim. Que você tem que chegar, que você vai jogar, mas se o treinador não te agrada, se o ambiente não tá bom, tranquilo, você compete menos, o adversário passa por cima de você e tá tudo certo. Até porque é uma questão lógica. Se o treinador não agrada, se o ambiente não tá bom, o jogador vai se esforçar, deixar 100% em campo, fazer tudo pela vitória, sabendo que esse treinador que está trazendo um ambiente ruim, segundo eles, vai continuar, vai ganhar os méritos dessa vitória, da conquista. Então é um raciocínio lógico, né? E a gente vê na prática. Na verdade, não precisa só ouvir o Felipe Luiz. Se você ouvir com atenção outros ex-jogadores nesses programas todos de resenha que tem por aí, você vai ver que tem essa situação em que a questão do ambiente pesa e o treinador roda. Porque ele é o lado mais fraco. Perfil, né? Que se adequa, que conduz a coisa de forma política, mas ao mesmo tempo sempre deixa aquela impressão, né? Pois é. Mas sendo assim, toda vez que o treinador não era do agrado dos jogadores, o Flamengo deixou de conquistar títulos que poderia ter conquistado. E o Flamengo perdeu essa oportunidade por conta dessas questões aí com o treinador. Como disse o Felipe Luiz, né? O Diego falou, ninguém suporta mais esse cara, mas vamos correr por ele. Como se isso fosse possível, né? Mas, enfim. Assim, me parece muito claro que, errando ou acertando, de fato, essa gestão quer fazer o estádio. Ou quer dar o pontapé inicial. O Landim quer entrar para a história, me parece, como o presidente que viabilizou o estádio. Ou seja, se até o final do ano que vem a obra for uma realidade, está comprado o terreno, está aprovado, tudo certo, vai começar a construção. Ele quer entrar na história, me parece, dessa maneira. Pode até voltar amanhã a tentar ser presidente, sei lá. A história da SAF já é outra. A SAF seria a SAF parcial, ele não nega que possa ser um CEO da SAF, coisa parecida, porque ele diz que gostaria, se preciso for, de continuar servindo ao Flamengo, né? Aí tem muita especulação. Ele quer comandar a SAF, vai começar com 30%, depois vai passar para 50%, mas a verdade é a seguinte, a ideia da SAF, eu não vou dizer que ela nasceu morta, que eu não tenho condições de afirmar isso, mas é a sensação que eu tenho, porque assim, a rejeição é imensa, dentro do clube, na torcida, todo mundo. Pouquíssimas pessoas gostam da ideia. E esse paralelo com o Bayern, a meu ver, um pouco forçado, fantasioso. Por quê? O Bayern de Munique consegue o patrocínio de 3 empresas importantes, todas alemãs, por uma razão outra. Porque o Bayern não recebe dividendos. As 3 empresas não recebem dividendos do Bayern. Elas apenas se associam ao clube. Ok. Tá aí, galera, esse foi o vídeo. Em relação ao Gabigol, a gente sabe que é mera especulação. O Corinthians não tem essa disponibilidade financeira para estar fechando um negócio. Tenta envolver jogadores ali para tentar viabilizar, mas o Mauro César até falou, de concreto não chegou nada para o Flamengo, só no campo da especulação, uma possível troca entre Yuri Alberto e Fausto Vera. Eu acho que, assim, se fosse trocar, eu teria que ter uma boa quantia de dinheiro para esse negócio se concretizar, algo que não vai acontecer. O Corinthians não tem como eu falei, o Corinthians não tem esse poder financeiro para estar conseguindo um jogador como o Gabigol, tendo que comprar ele ainda do Flamengo, já que o contrato está em vigor até o final de 2024. Então, essa época é assim mesmo, a gente sabe que são muitas especulações. O que tem de concreto de negociação do Flamengo é o interesse no Nicolás de la Cruz. O Flamengo aí bem encaminhado, inclusive o técnico do River Plate falou, né, neste domingo sobre a disponibilidade do uruguaio no mercado e que dificilmente o River segura para a próxima temporada, para o ano de 2024. Em relação à entrevista que o Rodolfo Landim deu para o Mauro César Pereira, eu concordo com o Mauro César. Eu acho que a SAF ele jogou para o público avaliar.
e a rejeição foi muito grande. Eles tentam imitar ali, vamos dizer assim, o modelo do Bayern, só que o Mauro César deu uma explicação muito boa em relação a esse modelo. Então, eu acho que o Landim jogou no ar a ideia da SAF para ver qual seria a reação do público. E a reação foi a pior possível, muita rejeição, então eu acho que essa ideia não vai para frente. O Flamengo vai tentar outras formas de viabilizar o estádio. E em relação à entrevista do Felipe Luiz, o André Rocha comentou muito bem, comentário perfeito, belas palavras, eu concordo plenamente com o que ele falou. Os jogadores ali praticamente derrubaram o Domenech. Para o Felipe Luiz falar que o treinador já chegou condenado, o jogador escolhe mesmo o técnico, não tem outra justificativa. Das palavras do Felipe Luiz no programa do Charla, dá para entender que o jogador escolhe, e isso não deveria ser dessa forma. Ele até citou o caso de uma empresa. Quantas vezes a gente trabalha com um chefe que a gente gosta? A maioria das vezes não é assim. A maioria não, infinitamente das vezes. Se a gente for pegar de 100%, provavelmente 80%, 90% das vezes você trabalha com um chefe que você não gosta. Mas não é por causa disso que você vai deixar de fazer o seu trabalho. E muitas vezes os jogadores ali, como ele falou lá em relação ao Paulo Souza, que falou para o Diego que o técnico estava insuportável o ambiente, mas que eles iam continuar correndo. Mas não é da mesma forma, não é do mesmo jeito que o técnico quer. A gente sabe como é que funciona o futebol. Isso aqui acontece muito no futebol brasileiro. A gente não vê em outros lugares isso acontecendo. No Brasil acontece, rotineiro, tá no sangue esse tipo de situação. Os jogadores jogam muito para viabilizar o lado deles em relação à torcida, e às vezes no ambiente não corre pelo técnico, faz corpo mole para o técnico cair. A gente sabe como é que funciona aí internamente, então um profissionalismo não funciona dessa forma. E o Flamengo deixou muito a desejar em relação a isso desde 2019. O Jorge Jesus ali foi vamos dizer assim, um acerto num mar de erros. Pode ter sido até uma sorte ter encontrado o Jorge Jesus. Também encontrou uns jogadores que ainda não tinham conquistado grandes coisas no futebol. O Gabigol tinha sido artilheiro do Brasileirão, mas não tinha conquistado nenhum título com o Santos. Jogava ali para meio de tabela, no máximo uma briga para ir para Libertadores. E outros jogadores, Bruno Henrique também não tinha ganhado nada, jogou na Europa no Wolfsburg, não ganhou nada, jogou bem uma Champions League, mas de título nenhum. Rodrigo Caio, a mesma coisa, pegou uma época do São Paulo, que o São Paulo ficou um longo período sem conquistar títulos. Então, muitos jogadores que chegaram ali no Flamengo em 2019 ainda estavam buscando seu lugar ao sol, ainda estavam buscando fazer história no clube. E o Jesus se aproveitou disso, é um excelente treinador. Para o cenário brasileiro, é um treinador espetacular. Para o cenário europeu, ele já deixa a desejar um pouco. Chegou, mudou o futebol brasileiro, a forma de jogar, a rotação do futebol brasileiro, e o Flamengo conseguiu êxito naquele ano, mesmo o Jorge Jesus chegando no meio da temporada. Depois foi uma série de equívocos. Veio o Domenech, que na minha opinião não tinha nenhuma experiência para assumir um time como o Flamengo, do tamanho do Flamengo. O Domenech foi a vida toda auxiliar. A única experiência do Domenech como treinador principal foi na MLS, que é um campeonato que deixa dúvidas em relação à competitividade, à vontade dos jogadores. E os erros só foram acontecendo. Depois veio aqueles treinadores paternalistas, tipo o Renato Gaúcho, o próprio Dorival Júnior é um treinador paternalista. Então o Flamengo tem que meio que se desgarrar dessa situação. Como é que se desgarra dessa situação? Tendo um pouco mais de profissionalismo na escolha do técnico e passando para os jogadores que aquele cara ali é o que vai ficar. Não adianta fazer corpo mole, não adianta fazer nada do tipo. É o cara que vai ficar para pelo menos uma temporada, porque tá complicado. O Flamengo não tem um técnico de uma temporada há muito tempo. Há muito tempo. O Flamengo não consegue manter um treinador por um ano de trabalho inteiro. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.